No quadro Seu Direito de hoje, comigo no estúdio, o advogado Fabrício Pozzocco. Vamos falar um pouquinho sobre as negativas de planos de saúde. Ainda está dando muita dor de cabeça para o segurado? Como é que você está vendo essa perspectiva? Infelizmente, Roberta, a gente começa a perceber que muitas pessoas, quando mais precisam do plano de saúde, o plano de saúde acaba negando esse tratamento. Existe uma batalha muito grande, entre os planos de saúde e os consumidores, principalmente porque os planos de saúde acreditam que só devem cobrir aquilo que se encontra no rol da ANS, que já existe até lei agora dizendo que esse rol é exemplificativo. Então essa queda de braço muitas vezes acaba deixando o consumidor numa situação ruim. E quanto mais você paga o plano de saúde, quanto mais você precisa dele, o plano de saúde negar o atendimento, aí a situação fica realmente complicada. Pozzocco, a gente tem uma situação aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de plano de saúde por recusar cirurgia cardíaca. Aqui na região, o Plano de Saúde Alvorecer Associação de Socorros Mútuos, conhecido pelo nome fantasia Blumed Saúde, terá que arcar com os custos cirúrgicos de um paciente cardíaco de 65 anos, vai ressarcir também suas custas e despesas processuais e ainda vai indenizá-lo em R$10 mil por dano moral. É isso mesmo? Sim. O que acontece nessa questão específica? Essa situação específica acabou tendo toda uma análise do judiciário relacionada a um problema que foi causado exatamente por essa discussão de se fazer ou não uma cirurgia, da prótese que foi gasta, se deveria ser feita ou não, e de toda a forma de atendimento que esse paciente acabou aí, na verdade, recebendo do plano. Diante desses problemas que foram com a cirurgia, que era inclusive uma cirurgia de urgência, tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo se mostraram extremamente sensíveis em relação à posição do consumidor e à atitude do plano de saúde de não ter sido uma atitude correta. Diante disso, houve a condenação às custas processuais, a questão do dano moral e também ao pagamento dos valores aí relacionados ao que era a prótese e o tratamento todo. Ele precisava de uma cirurgia de emergência, é isso? Sim, ele precisava de uma cirurgia de emergência, todavia houve uma discussão dentro do hospital, o próprio hospital, os próprios médicos teriam marcado a cirurgia, posteriormente a cirurgia é para o dia X e aí desmarcam a cirurgia, desinternam a pessoa tem que voltar naquele tempo específico para fazer a cirurgia conforme a documentação, inclusive mandada pelos médicos. Quem desmarca a cirurgia, na verdade, o médico liga para o paciente, marca a cirurgia, depois diz, olha, não dá mais para fazer porque o plano não está cobrindo a peça que precisa. Então, deu todo um problema relacionado a esse caso, em que os tribunais se mostraram sensíveis a ver efetivamente que essa situação do comportamento do plano para com o consumidor não foi correta, razão pela qual houve toda essa condenação, tanto em danos materiais quanto em danos morais. A gente tem um outro caso aqui da Capep Saúde, que é obrigada a fornecer a dieta enteral domiciliar para uma servidora aposentada. A Justiça também fixou o pagamento de R$8 mil como indenização por danos morais. Justiça sendo feita, esse também é outro caso aqui da nossa região? Sim, é um outro caso da região muito importante. Por quê? A Capep Saúde acaba sendo aquele convênio que muitas vezes tem relação com a Prefeitura de Santos, aquela situação toda. E a Capep, no caso específico, a Caixa de Previdência, acabou não efetuando a entrega necessária desses insumos que eram para uma senhora já debilitada, com uma certa idade, mais de 80 anos, inclusive, uma situação bem complicada. Teve que se ajuizar uma ação para que esse direito fosse reconhecido. O que infelizmente a gente tem percebido é que muitas pessoas ou muitos planos ainda são muito resistentes em estarem fazendo o tratamento de home care, em estarem efetuando o pagamento desses insumos que são designados pelos médicos. O que talvez precise ficar claro, e não só para os planos de saúde, mas principalmente para os consumidores, é que quem decide o tratamento que deve ser feito
é o médico. A partir do momento que o médico decide esse tratamento, o plano de saúde, dentro das questões contratuais exigidas, ele precisa arcar com esse tratamento. Mas muitas vezes essa discussão começa a aparecer exatamente agora. Olha, o seu contrato não cobre, olha, isso não é necessário, essa situação não pode ser feita. Quando, na verdade, essa é uma discussão que não dá para você ter exatamente naquele momento em que você está mais precisando do plano de saúde. Né? Essa talvez seja a grande mola propulsora do judiciário em ser sensível a essas situações e condenar o plano de saúde, não só nessas obrigações de fornecer o tratamento, como também em relação aos danos materiais e os danos morais. Infelizmente, isso vem acontecendo na nossa região. O que a gente acredita que é um problema muito sério. Se algum consumidor, né, tiver um problema como esse, é importante que ele procure um advogado da sua confiança, que ele procure a OAB da sua cidade, que ele procure o Ministério Público, para que possa fazer a denúncia efetiva e conseguir, assim, fazer valer os seus direitos na justiça.